não é coisa do Estado. O Estado age na legalidade, guerreiro. Vocês têm sim que identificar. Tem sim que se identificar, mostrar o rosto. Vocês são o lado da lei, ou pelo menos deveriam ser. Principalmente porque do outro lado tinha gente se identificando, mostrando o distintivo. Exatamente. Vamos lá, o pessoal do Twitter está ativamente aqui com a gente. Márcia Borges, covardia, isso não são os nossos policiais. Esses aí são os capachos dos nossos governantes. Cristiane Pires também falando, Douglas Armando, importante opinião de todos os lados. CUT e os sindicatos foram para a briga e jogaram a culpa na PM. E como sempre, a mídia joga a culpa neles. A imagem diz muita coisa. E os testemunhos também dizem muita coisa, Douglas, mas toda opinião é válida aqui. Agora, por falar em opinião válida, a gente está falando, essa imagem já não é da nossa... Essa imagem não é manifestante. Essa imagem não é servidor público. Aqui no SBT Rio ninguém mascara nada. Ninguém aqui vai dar a voz a querer defender, muito menos, porque eu já me posicionei aqui, defender Black Bloc. Eu vou pedir, Fabiano quer falar? Porque a gente está separando aqui, depois do Fabiano falar agora, eu vou te mostrar a imagem do momento exato da pessoa que coloca fogo no ônibus no Centro Rio. Pera lá, Fabiano tem informações para a gente. Fala, Fábio. Olha só, Isabela, a gente está falando dessas pessoas que foram atingidas de alguma forma. Eu vou conversar com uma delas aqui, que é o advogado Marcos Novaes, que é advogado do Sindicato dos Policiais Civis. Estava aqui trabalhando, né, Marcos? O que aconteceu com você? Então, fui em auxílio a um policial civil que havia sido detido de forma arbitrária e ao me dirigir aos policiais que haviam feito aquela, vamos dizer assim, aquela covardia com aquele policial civil, eu fui violentamente agredido, estava na minha condição de advogado, inclusive a OAB esteve conosco lá na delegacia e me deu todo o apoio, enfim, como não poderia deixar de ser pertinente naquele momento. E eu fiquei muito, mas muito machucado. Me chutaram, me trataram como um bandido e eu no exercício da minha profissão. Eu nunca presenciei uma covardia tão grande do que está acontecendo agora. Fabiano. Isso provocado pelos policiais do choque, especificamente. E isso terá a resposta no momento adequado. Ô, Fabiano, Oi, Isabelle, pode falar. Eu sei que ele não está te ouvindo, mas aí é uma região com muitos advogados. Eu fico imaginando, né, doutora Min, você também é da área da lei, também estudou direito, os caras que estudaram direito, um cara como ele, que viu e tem a questão do direito, além de ir até então para cumprir o seu papel, ainda ser vítima dos caras, é o que ele falou, é nunca imaginar passar por uma situação dessa, né? Isabela, eu vou conversar com ele aqui. Você, além de estar cumprindo o seu papel como advogado aqui, você pensou que poderia também ser vítima da agressão dos policiais militares? Jamais imaginei, uma vez que nós estávamos aqui para garantir a legalidade do movimento. Eu nunca poderia imaginar que eu fosse agredido pelos policiais dos quais nós estávamos também defendendo os direitos deles. Então, por isso que nos causa espanto e perplexidade, não só para mim, mas como a sociedade em geral, porque nós, trabalhadores, eu como advogado, fiquei muito me jogaram da viatura policial, me reduziram a... desculpa a emoção, mas assim, eu nunca passei por isso, gente. É covardia demais, é muita covardia. Eu posso acreditar essa sandice, toda essa revolta está sendo causada por eles aqui de dentro. O senhor Jorge Pisciani e os salvo exceções de aos poucos, como a doutora Marta, que está sempre ombreando conosco, a doutora Marta Rocha, dentre outros que eu agora não me recordo o nome. Mas assim, isso jamais poderia acontecer. E a gente fica preocupado, como advogados e como pessoas de bem, a gente fica preocupado com o que pode acontecer na terça-feira que vem. Porque as coisas estão tomando um rumo muito, mas muito perigoso para todos nós, para a sociedade e para os servidores. Então peço, gentilmente, deputados, reflitam, pelo amor de Deus, estou falando como chefe de família, como advogado e como cidadão, reflitam, pelo amor de Deus, vocês estão causando um problema social muito grande, não só para esses servidores, mas para toda a sociedade. Reflitam, por favor, e conversem com as lideranças. Agora, Fabiano, obrigado, advogado. Muito obrigada, Isabelle, agradeço. esse é o clima hoje aqui
É isso aí. Agradece ele, por favor, Fabiano. E aqui, só dá uma informação para ele. Esse foi o advogado Marcos Novaes, Isabelle. Só dá uma informação para ele, ô Fabiano. Doutor Marcos Amin aqui, a Polícia Civil agiu em relação a esse tipo de violência, né? Não é que ficou por isso mesmo, não, né? Nunca ficará nenhum tipo de transgressão à lei, ficará, seja de quem for. Agente público do Estado, baderneiros, black blocs, seja quem for, transgrediu a lei, a Polícia Civil vai atuar com isenção e imparcialidade. Não adianta fazer pressão, não adianta fazer pressão. A gente vive no caos. Pressão pra gente é coisa de cotidiano. Isabelle, só uma correção. Nesse caso dele específico não foi o choque, foi o BPGE, Batalhão de Policiamento de Grandes Eventos. Um dos policiais só foi identificado e foi autuado no abuso de autoridade. Foi instaurado o procedimento para identificação dos demais. Por que, Isabelle? Porque eles estavam mascarados e sem a tarjeta para identificação. Ou seja, igual o Black Blocs. Que lembra muito bem. Igual o Black Blocs. Exatamente. E eu gosto sempre de frisar, o que matou um colega nosso, o que matou o Santiago, foi exatamente o que a gente nunca ia imaginar que seria algo letal, um rojão. E foi feito por quem? Por quem? Quem que matou Santiago? Black Bloc. Sim. A gente não pode esquecer disso nunca. Falando nisso, tem que separar, porque estão querendo ligar de manifestação de servidor. Aqui não, Chechênia. Aqui não vai acontecer isso. Inclusive, a gente tem uma imagem para mostrar. Pega a imagem que eu prometi aí. Exato em que o ônibus, o cara vai botar fogo no ônibus. A gente estava com 2 câmeras perto e a gente só percebeu essa imagem no calor da emoção depois. Essa pessoa de camisa xadrez, com o rosto completamente tapado, bota a imagem, o fogo dentro da lixeira. A câmera que pega ele colocando o objeto já com fogo dentro da lixeira. A partir dessa lixeira, que tem o emblema lá da Prefeitura do Rio, ou seja, vandalismo e ainda botando fogo, é que o ônibus começa em chamas. E o ônibus tem muito material inflamável. Em menos de 5 minutos, o ônibus estava totalmente lambido. O SBT Rio tem a imagem exclusiva e eu coloco à disposição das autoridades policiais. Porque quem fez isso não é servidor. E isso daí tá manchando e me causa muita suspeita de tudo que a gente já viu. Tá me dando suspeita de que isso daí é um troço para tentar deslegitimar o ato dos servidores. Estou errada, companheiro? Sem dúvida nenhuma, eu tenho essa suspeita, Isabelle, eu tenho muito essa suspeita. Isabelle, na Rio Branco, afastado da Alerj, eu peço aos servidores públicos, principalmente da área de segurança, quando vir esse tipo de ação, quando virem esse tipo de ação, intervenham. Então, intervenham, prendam. É porque servidor Vamos levar para a delegacia para identificar, saber quem está por trás disso. Vai ser importante para a gente. Eu tenho certeza, eu tenho uma linha de investigação que ela pode ser confirmada com esse tipo de ação nossa. Eu falei ontem com alguns que estavam no centro de monitoramento, esse tipo de ação, ela tinha que ser rapidamente, sofrer a rápida intervenção do Estado para que eles fossem levados à delegacia, identificados, saber quem são. Por que ia ser estavam importante lá? pra gente porque estavam lá. Não tem pinta nenhuma de servidor público, botando fogo em ônibus na Rio Branco. Você está entendendo? Um pouco afastado do movimento. Isso é para deslegitimar. Eu tenho certeza disso e a gente vai conseguir comprovar isso. Olha só, muito obrigada a vocês que mais uma vez colocaram a gente nos Trend Topics do Twitter e eu quero ler a sua mensagem aqui. Bota hashtag SBT Rio ou escreva pra gente. Vanessa aqui agradecendo a gente a ter um jornalismo crítico, ético e responsável. Todo mundo aí que fala com a gente. Deixa eu pegar o meu Twitter aqui, que eu botei a hashtag e me perdi um pouco. Tá aqui, ó, o Rô Cruz 10. Poxa, um relato desse, ao vivo, vindo de um advogado, joga a chave da Alerj fora e vamos começar do zero. Mais uma vez eu peço aí aos nobres deputados, a gente precisa de vocês. Ontem o deputado Geraldo Pudim fez o seguinte, depois eu fiquei, gente, fala pra vocês de casa, o deputado Geraldo Pudim, um dia eu quero de novo conversar com o senhor ao vivo, porque eu fiquei com a nossa conversa e eu acho que eu deixei a desejar naquele debate. O Geraldo Pudim, alguém me informa, ele estava no governo do Cabral como deputado já, porque ele deixou bem claro aqui, ele era oposição na época,
Então, ele deixou claro aqui, Marcos Amin, que ele não queria que a gente achasse, que o povo achasse, que a Alerj era um puxadinho do executivo. Que uma coisa era o executivo e uma coisa era o legislativo. Beleza, são 3 poderes. Legislativo, executivo e judiciário. Mas eu fiquei com isso, que eu acho que no calor da emoção eu tentava falar, ele tentava falar. A gente ficou naquela coisa, não sei se você assistiu, que devia estar trabalhando. Ele disse que não era o puxadinho, mas eu fiquei cá com os meus tico e teco aqui na minha cabeça. Mas, ora pois, quando o governo, no caso do Cabral, e que a gente está vendo tudo isso, e que fez meteu a mão, que a gente só descobriu pela Polícia Federal, e ao poucos contratos já tem 220 milhões, onde estavam os nobres deputados da Alerj que não eram o olho da população diante desse saqueamento? Me faltou perguntar isso para ele. Isabelle, é muito estranho porque uma das atribuições constitucionais do Poder Legislativo é fiscalizar o Executivo. E parece que isso não houve no Rio de Janeiro. Isabelle, o ex-governador Sérgio Cabral já é hoje, caso venha se confirmar tudo que está sendo levantado na Operação Calicut, o maior ladrão da Operação Lava Jato. Isso mesmo. Passou já as cifras do Barusco, que até então ele tinha esse nobre título de maior ladrão da Lava Jato. Os maiores desvios de dinheiro público descoberto na Operação Lava Jato, que tem mais de 2 anos. Hoje, quem está no pódio, na frente, é o ex-governador Sérgio Cabral. E o Legislativo do Rio de Janeiro simplesmente passou em branco, não viu, assim como todos, e faço inclusive a crítica também à Polícia Civil, e todos do Rio de Janeiro, Polícia Civil, Ministério Público, que gosta muito de investigar, mas só gosta de investigar o que dá mídia, que não dá confusão, a verdade é essa, né? O que é batata quente, eles não metem a mão. O Poder Judiciário também que se calou, e todos que se calaram. Tiveram que vir a Polícia Federal, teve que vir a Polícia Federal e o juiz Marcelo Bretas para dar jeito nesse estado. Parabéns aos senhores, tenho o meu respeito e admiração. Eu fiquei com esse troço entalado ontem a mim, eu vou te contar. E por falar nisso, o resultado de tudo isso que a gente discutiu, que oração, por favor? 12h33, quase, muito obrigada pela grande audiência, é quase 1 hora que a gente está falando disso que a gente está no Rio de Janeiro. E o resultado dessa crise, a gente achou uma pessoa no meio da rua que é o reflexo geral do desgoverno e do que se transformou o Rio de Janeiro. Um professor aposentado de geografia passa por uma situação de penúria. Sem receber o pagamento do Estado, ele é obrigado, senhores, o professor de geografia, a esmolar para sobreviver. Sim, pedir esmola nas ruas. Caio Alex conversou com ele. 30 anos como professor. E hoje, quando você precisa sair, tem de pedir esmola na rua, é isso? Tem que pedir esmola na rua. Simplesmente pedir ajuda. Porque, infelizmente, eu não recebo há 3 meses do Estado. Um descaso total, eu não tenho ajuda nenhuma. E, infelizmente, com essa crise, eu sou obrigada na rua a pedir dinheiro às pessoas. E é por isso que isso acontece. Não. Ele deu aulas nas escolas da rede estadual do Rio por 10 anos. É professor há mais de 30. Há 2 anos conseguiu se aposentar, depois de sofrer por depressão e da síndrome do pânico. Aí vieram os problemas. Júlio César contraiu empréstimos consignados, com descontos feitos em folha. Hoje, 70% da aposentadoria dele é destinada ao pagamento dessas dívidas. Nos últimos meses, com a crise do governo do Estado e o atraso nos pagamentos do funcionalismo público estadual, o não recebimento do 13º fizeram com que a vida financeira do professor de geografia desse um nó. Ele não tem dinheiro sequer para pagar as contas. O aluguel aqui da kitnet está sendo bancado pelo pai dele e outros familiares. Alguns dos móveis que existem na casa estão também quebrados. É o caso da geladeira, que está assim porque o congelador furou e automaticamente não tem serventia. E outros objetos que tem aqui dentro da kitnet, ele encontrou no lixo. Aqui esse shopping, as pessoas me conhecem, os seguranças me conhecem, porque vira e mexe eu venho aqui no shopping, na praça de alimentação, pedir ajuda. Teve um senhor ontem no shopping que ele falou assim comigo: professor, eu queria ter essa coragem que o senhor tem.
de vir para a rua pedir dinheiro, porque o senhor está de parabéns, porque eu não teria coragem. Falei, mas se eu não conseguir ajuda na rua, eu vou viver como? O filho do professor diz que o Estado está matando o pai dele aos poucos. Essa crise acaba matando todo mundo, não só meu pai, como qualquer pessoa que pode estar aí na situação dele. Não é só ele que está nessa situação. Ele está nessa, mas pode ter muita gente pior do que ele, né? Em nota, a Secretaria de Estado informou que pagou integralmente, no dia 13 de janeiro, os salários dos servidores ativos da educação com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb. No caso do professor aposentado, ele vai receber de acordo com o calendário divulgado, mas ele só será cumprido se não houver bloqueio nas contas do Estado. É aquela coisa, aposentado não faz greve. É muita humilhação que a gente passa. E aí? Fogo, né? Tu tem professor na família? Tem, minha mãe é professora aposentada do Estado. Duas matrículas no Estado. É de arrepiar, né? A minha família é toda de professora. Apenas o meu irmão é engenheiro químico e eu saí jornalista porque falava pelos 7 buracos da cabeça, tinha que dar em alguma coisa e deu em jornalismo. A pergunta que eu faço, e eu vou repetir aqui mais uma vez, as aulas ainda não começaram efetivamente. Qual é a situação real da educação? Aí o Estado manda uma resposta de que ele vai receber de acordo com o planejamento se nada der de errado. Eu gostaria de perguntar para o Estado o que tem de planejado. Vocês combinaram com o estômago da família do professor? Porque ele precisa botar comida, ele precisa comer. Vocês combinaram com a conta de água? Pediu para sedar e não cobrar dele porque não está no planejamento ainda? Ele não recebeu? Não, porque a conta de água chega. E a conta de luz? Combinaram com a Light? Porque a conta da luz está chegando. Não é possível que vocês ainda estão achando que estão dando conta da história, falando que pessoas sem receber é algo que acontece e que está dentro de um planejamento. Isso se nada acontecer de errado. É impossível a gente não se emocionar com a história do professor de geografia, mas que representa quem? A mãe de Marcos Amin, a mãe de tanta gente. Gente aposentada que durante uma vida toda se dedicou a lecionar pelo Estado. E a dificuldade desse povo não é agora com falta de pagamento. São pessoas, principalmente da idade dele, que viveram a transição do sucateamento da educação pública nesse país. Sofreram com falta de insumo para trabalho. Professor Júlio, que está me ouvindo, professor de geografia, sabe do que eu estou falando. Riscos da profissão. Falta de levar a educação a sério, que é o resultado de tudo isso que a gente está vendo. Ele é o personagem, um dos personagens mais emblemáticos do que aconteceu e do que acontece com o servidor e com a gente, mesmo sem ser servidor ou conhecer algum tipo de servidor. Para mim é ele, professor Júlio de geografia, pedindo esmola na rua porque não recebe, o Estado responde para a gente que se tudo der certo, ele até está num cronograma de pagamento. Assim como aquela senhora, lembra dela, Marcos Amin, na porta do Palácio Guanabara, aos 40 graus ao vivo no SBT Rio, e que diz: tô aqui, né, meu filho? Nem andava direito. Quem é que vai lutar a minha luta? É isso. Exatamente isso. Eles são covardes justamente pelo que o professor falou. O governo é covarde porque sabe que eles não podem fazer greve. Eles já estão aposentados. É um dos maiores vilipêndios que se pode fazer, não só na questão da saúde financeira da pessoa, Isabelle, mas a moral da pessoa, a autoestima da pessoa. A pessoa já está no final da vida, na terceira idade, na melhor idade, como se diz, já trabalhou, já deu tudo que podia dar à sociedade. Tem que viver a angústia e tem que viver uma angústia e esse ataque à sua autoestima. Você não receber, você tem que passar por isso, você tem que pedir ajuda aos seus filhos, pedir ajuda às outras pessoas. Depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho, isso é humilhante para as pessoas, é humilhante, isso atinge a autoestima das pessoas. O governo do Estado não vê isso, os governantes não veem isso. Por quê, Isabelle? Porque eles estão viajando em céu de brigadeiro, mas cúmulos, nimbus, né? Aquela que o pessoal gosta de falar na aviação, está chegando.
Está chegando. Operação Calicut está chegando em vocês também. E você acha que muita coisa vai mudar? E vocês pagam, não vai mudar muita coisa, Isabelle. Professor Júlio, se agarra na esperança, tamo junto. E o Marcos Amin sempre elogia a gente, eu deixo ele falar porque eu acho que pode parecer piegas, eu tá falando, mas eu vou abrir minha boca agora. Muita gente no Twitter elogiando o tipo de jornalismo que a gente faz em apoiar a causa dos servidores públicos. Eu vou falar para vocês, a gente tá fazendo o que é o certo fazer. Você fazer o jornalismo é a prática diária. Quem falou isso, Diego? Estava até colado na sua sala. É a prática diária do caráter, da realidade. Não tem como não ficar do lado do servidor. Quem não está fazendo um jornalismo para mostrar a verdadeira cara do sofrimento do servidor e o que está acontecendo no Rio de Janeiro, então para a gente aqui, Marcos Amin, não é jornalismo de verdade. Jornalismo é isso. Ah, você não tem medo de ser parcial. Isso não é uma questão de jornalismo imparcial ou parcialidade. Isso é uma questão de estar ao lado do bem. E uma vez uma pessoa me perguntou exatamente isso. Você não tem medo, não? Medo do quê? Quem está do lado do bem, ó, meu filho, tá aqui, ó. Não é não, Marcos Amin? Sem dúvida nenhuma, Isabelle, isso é uma questão de justiça, uma questão de honrar o juramento que se faz quando recebe o canudo. Você que faz esse tipo de jornalismo, que não é jornalismo, né? Assim como eu falo que determinadas ações, como aquelas de ontem, não pode ser chamada de policial ou de uma ação policial, isso é assessoria de imprensa que você faz. Você devia ter vergonha na cara de fazer isso, mostrar a verdade. Mas o dinheiro, né? Aquele dinheiro que custeia as propagandas que estão na sua emissora, não te deixam falar a verdade. Só que aqui não tem isso não, porque o patrão aqui é Ferrabras. O patrão aqui bota pra ferver. Oi, olha só, um beijo pra você que tá aí com a gente no Twitter aí, todo mundo escrevendo pra gente, a gente sempre, ó, tamo junto. Se precisar, a gente dá dedo na cara mesmo. Solange, parabéns pela coragem de fazer jornalismo sério. Estamos precisando disso. Eu agradeço todo mundo que está escrevendo. O Diego tá aqui falando que a gente já tá muito atrasado, Marcos Amin. Opa. Porque essa dupla fala muito, entendeu? É isso. Quase nunca se atrasa. Eita, nós. Simbora que tem muito mais aqui, ó. Mais um caso de violência. Um agente penitenciário, que também era um professor universitário, foi morto na madrugada de hoje durante uma tentativa de assalto em São Gonçalo. A divisão de homicídios já está investigando o caso. Veja na reportagem de Caio Alex. As marcas da violência ficaram neste muro verde aqui, na rua Governador Agamenon Magalhães, que fica no bairro de São Gonçalo, na região metropolitana. São mais de 10 tiros de fuzil que atingiram o local. E não só aqui, a parte alta da residência também. De acordo com moradores do local, por volta de 2h30 da manhã, bandidos fortemente armados pararam aqui na rua para roubar um carro vermelho. O motorista do veículo era um professor universitário